Os lábios carnudos estão na moda. E para você que está pensando em aderir, o Band Mulher de hoje vai falar tudo, te dar todas as dicas. Muito boa tarde. No programa de hoje nós vamos falar em preenchimento labial e eu vou conversar com ela, com a nossa dermatologista, Gabriela Vasconcelos. Seja bem-vinda. Gente, tá com barrigão, hein? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Sejam Gá. bem-vindas, gente. A Maria Antônia já tá pertinho aí de chegar, hein, Gabi? Olha, este assunto, lábios carnudos, a gente tem que se segurar. A gente adora falar, A né? gente adora falar. Tem que se segurar. E realmente, né, a gente tem visto aí muitas mulheres aderindo, né? Algumas até exageradamente, mas a gente tem que respeitar o gosto, né? De cada um, mas a gente precisa falar, né, dos cuidados, muita gente pensando, já ouvi meninas falando, ai, tô juntando dinheiro para fazer um bocão. E aí, doutora, por que essa moda tão grande de preenchimento labial? É moda, veio para ficar, é passageiro, como que funciona? Isso já existe há muito tempo, né? Desde a década de 80, né? Nos anos 90 ficou um pouco mais forte, só que eram feitos com materiais que não eram adequados e tal. Conforme a gente foi, a estética, né, foi melhorando, foi desenvolvendo, com o uso de ácido hialurônico, que é o que é mais indicado, ele é realmente um material muito seguro, mas eu acho que tem que ter um limite ali, né, Gardênia? E a gente mesmo já falou aqui várias vezes que a gente não é muito fã de moda, né? Quando se trata de falar de saúde. Porque exatamente, estética, seu corpo, você falar de moda com o seu corpo, eu acho estranho. Moda é roupa, é sapato, é brinco. A cor do cabelo, tudo bem, cabelo cresce, você corta, mas corpo, a moda no tamanho do peito, moda na boca, eu acho estranho. Mas você tem razão, tá um pouco falando de moda, né? Então banalizou um pouco, né? Tem muito profissional não médico fazendo, né? E, enfim, tem muita gente que não é nem profissional da área da saúde fazendo, com materiais que não são adequados para a região do lábio, né? Que a mucosa é uma região muito sensível, que tem a gente vai falar disso, né? Das complicações, das coisas que podem. Então, eu acho que a gente tem que pesquisar muito. Você que vai fazer realmente um procedimento estético tem que pesquisar muito, né? É realmente um dos procedimentos mais procurados, Gabriela? Gardênia. Hoje em dia é. Por conta, como você falou, da moda, né? É a Kylie Jenner, é a Anitta. Nós temos alguns, gente. Olha lá, Anitta, antes e depois, doutora, comenta. Eu comento, eu vou dar minha humilde opinião. Eu acho que ela já era bonita, ela já tinha um lábio, né? Como a gente está vendo. E aí ficou um pouquinho exagerado. E também observando... Tanto que na época que ela fez foi extremamente comentado e criticado, né? Ela não deu a menor bola, não, né? Ela queria ela tem personalidade. Exatamente. Eu achei legal. Só que assim, ali o lábio ficou um pouquinho mais avantajado pelo meu olhar crítico, porque ela também colocou ali alguma coisa na região do dente, né? Que a gente agora conhece bem, que são as lentes de contato. Então isso também, o dente é uma coisa que faz o lábio ficar um pouquinho mais projetado. A gente não tem essa informação segura, mas parece que sim, porque mudou completamente. Então, assim, mesmo que ela tenha colocado 3 seringas, né, 3 ml de boca ali, não ficaria tão... 3 seringas? Não, estou dando um exemplo. Assim, mesmo que ela tenha exagerado na quantidade, né, ficou um lábio que não deu nenhum tipo de complicação, né? A gente está vendo que tá tudo bem. Mas ficou bem evertido. Então, eu acho que ali também teve uma modificação na arcada dentária, que é muito importante a gente falar isso, Gardênia, que as pessoas têm que entender que quando vai fazer um procedimento, também não pode estar fazendo nenhum procedimento dentário, não é indicado. Então, tem que esperar, porque isso tudo mexe ali com a parte da mucosa, né? Altera, né? Então, até quando a pessoa tem uma perda dentária aqui, que reclama daquela área da marionete, normalmente quando a gente vai fazer um exame clínico, fazer uma anamnese, a gente pergunta e a pessoa realmente perdeu. Então vai afundando aquilo ali. Então tem que mexer em tudo para poder ficar um lábio harmônico, né? Muito mais complexo do que a gente pensa, né? A irmã da Kim Kardashian, a Kylie Jenner, não é isso? A Kylie Jenner. Ela colocou uma boca que não está de acordo. Gente, eu sinceramente eu acho muito exagerado. Mas Gabi. ela não tem, ela tem uma boca muito pequena. Não, né? eu acho que
ela colocando ficaria muito bonito, mas proporcionalmente, Exatamente. né? Eu acho que ficou muito. E falaram que ela tirou também depois, né? Que Pode ela tirar? Então, caso você faça o preenchimento, é hialurônico, Isso. e você não goste, pode tirar? Você pode tirar sim, tá? Existe uma enzima chamada enzima hialuronidase, que ela dissolve ali o ácido hialurônico, mas a gente procura não usar isso, né? Até para... É saúde, né? Não vai ficar enfiando toda hora uma enzima para dissolver, não gostei, não é assim, né? Então tem que ser feito com muita cautela, com um ácido hialurônico adequado, para evitar ficar tirando. Vamos lá, menina linda, ela é linda, a Luísa Sonza, linda, e olha o tamanho da boca, gente. Eu acho que está exagerado. Eu acho que está exageradíssimo. Eu acho que está. Ela é linda. Gente, ela já era linda. Ela já era linda e ela eu ficou... acho que não precisava. Não. Tinha uma carinha de boneca, boca linda. Por que que... E aí não é só... Você acha que há um incentivo também por essa... É moda, aquela famosa eu colocou, acho que é um pouco outra de incentivo colocou. É um pouco também. de incentivo? É um pouco de incentivo porque as pessoas olham e acabam achando que não tem boca. Porque vê fulano, beltrano que admira e tal, com bocão, começa a achar que não tem boca, né? Essa coisa de Instagram... É desbocada. É desbocada. Gente. E com essa coisa de Instagram também, Gardênia, as pessoas vão muito no Photoshop e altera a imagem, né? Então nem sempre aquela pessoa tem aquela boca ou tem aquele olho sem olheira. Então, assim, é muito... E aí a pessoa começa a achar aquele mundo fantástico, muita né? Ilusão, né, muita Gabriela? ilusão. Vamos falar a verdade. É muita ilusão, né? E aí começa a querer fazer aquilo da vida real. E não dá, né? Porque isso aí, Gardênia, essa boca, principalmente a parte inferior do lábio dela, tá tão grande, tão inchada, que aquilo ali começa a pesar. Entendi. Então, passa da estética para mexer um pouco com a saúde, porque a gente não sabe a longo prazo, né? Eu imagino que seja ácido hialurônico, que ela tenha ido no médico bom e tal, mas mesmo assim, é um material que pesa na região da mucosa e ela tem ali, ela é feita para segurar tanto, né? Então, eu, por exemplo, quando eu faço um ácido hialurônico, eu não uso mais de 1 ml, às vezes eu nem uso 1 ml, que é uma seringa, de uma vez. A gente precisa esperar o lábio desinchar, né? Para ver o resultado real, né? E aí fazer uma revisão, para não ter que usar a hialuronidase, por exemplo, porque eu acho que menos é mais. Entendi. Você vai aos poucos, aos pouquinhos. A pessoa se olha, né? Isso. De repente vai para casa e sente se gostou. Isso. Ah, tá ok, não quero mais, ou quero mais. Exatamente. Mas já chegou alguém no seu consultório para pedir um bocão assim exagerado e você deu um não? Muitas vezes. E a pessoa às vezes não gosta de receber um não, né? Engraçadíssimo. Mas tudo bem. Aí vai embora e depois vai em um, né? Porque a gente sabe que em todas as profissões temos vários tipos de profissionais. Você fala o não porque você não acha adequado ao formato do rosto. Né? Mas ela vai em outro que quer o dinheiro e o que vai só em quer outro, dinheiro outro, faz. outro, até que tem um que vai fazer, né? E muitas vezes o sim dá uma complicação e dá errado. A gente tem algumas fotos de casos que deram errado, Gabriela. Fala pra gente. Esse lábio que a gente está vendo, principalmente ali no lábio superior do lado direito, a gente vê nitidamente um hematoma, né? Uma área escura. A gente não sabe quanto tempo que aconteceu isso. Não é comum ficar assim quando faz o procedimento? Pode ficar um hematoma, sim, porque quando a gente transfixa uma agulha na pele, a gente nunca sabe se a gente vai pegar um vaso ou não. A área é totalmente vascularizada, é uma região sensível. Por isso, Gardênia, que é importante a gente usar um material bom, né? Então, assim, fica a dica sem conflito de interesse. Eu gosto muito do Kiss da Galderma, que é um laboratório de confiança, e do Volbella, do laboratório Allergan. Esses dois são os mais confiáveis, mas tem uma série de outros laboratórios também. Então, o produto, o ácido hialurônico usado também é muito importante, além da técnica usada, né? Aí a gente vê também... doutora Gabriela. Aí a gente vê também um caso bem trágico, né? Bem triste, que realmente ela fez E é reversível isso? Olha, mas pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas ali a gente vê que ela já deu uma melhorada da primeira foto para a segunda, mas ela fez ali uma região de necrose, né? Sério. Às vezes o lábio dela não vai voltar em relação à estrutura, né, facial. Mas no caso desse, doutora Gabriela, o que acontece? Foi uma reação do organismo? É o tipo de material que é usado? O que aconteceu? Então, o tipo de material uma alergia, usado, alguma coisa? Pode ter sim, alergia, mas é o caso mais raro, tá? A gente está falando aí de uma técnica errada, porque ali a gente pode pegar uma série de artérias, né? A artéria facial, que é muito importante, que passa por ali. Todas as artérias
importantes, elas passam bem pertinho da região da mucosa do lábio. Então, é muito mais sério do que as pessoas pensam, né? Então, é interessante mostrar isso para ver como é que pode acontecer. Olha, aí é um outro caso. A gente vê nitidamente um hematoma, né? Vários pontinhos, a gente vê ali de longe, a gente já consegue ver nódulos, né? E um edema muito grande. Então, um ou outro edema pode acontecer no pós, mas assim, isso aí, esse tipo de edema, eu acho que já tem a ver com técnica, com material usado. Aí, olha, aí ela... Nesses casos, a gente tem que usar antibiótico, né? Às vezes antibiótico até esse internar caso a paciente. especificamente, Eu internaria doutora. essa paciente, é muito sério. Ela tá com edema muito... Uma mulher bonita, né? Olha que linda. Bonita. Então, assim, é o reversível? Vamos torcer, a gente não sabe o que aconteceu depois, né, desse caso. Mas, assim, com certeza ela deve ter sido internada, deve ter feito antibióticos fortíssimos, anti-inflamatórios. E com certeza deve ter ficado bem chateada, porque já era bonita, né, não precisava disso. Então, é muito sério. O preenchimento labial é muito sério, Gardênia. Tem que tomar muito cuidado. É porque as pessoas acham, né, que por ser um preenchimento simples, feito no consultório, que é tranquilo. Mas vale, né? Você tem que, como qualquer cirurgia, né, qualquer procedimento que você vai entregar o seu corpo a um profissional, você tem que pesquisar quem é o profissional, com principalmente. Com certeza. E perguntar ao médico, que não tem nada demais, qual produto ele usa, como é que o pós é tão importante quanto o pré, porque se ela tiver, por exemplo, uma história de herpes recorrente, ela não pode fazer o procedimento. Se ela tiver um lúpus, existem uma série de contraindicações, né? Amamentação, gestação, enfim. Então tem que realmente conversar, não é simplesmente chegar e, eu quero fazer, precisa avaliar a face, porque o procedimento, ele é procedimento labial, né? Volumização, não é volumização labial. Então, ele é muito indicado para simetria de lábio. Eu vou te perguntar qual é a indicação. A gente vai para o intervalo, depois você responde para a gente, tá bom? Intervalo rapidinho. Ainda hoje nós temos a Voz da Mulher. Hoje a gente vai falar em assédio sexual no ambiente de trabalho. Todas as segundas-feiras a gente traz aqui um assunto sobre direito da mulher. É um espaço aberto para que você saiba quais são os seus direitos. O Band Mulher está do seu lado, trazendo os melhores profissionais para falar sobre o assunto. Também tem nossa Hora do Café com os artistas do musical Andança, o musical da Beth Carvalho. Você gosta da Beth Carvalho? Adoro a Beth Carvalho. Eu amo, gente, que saudade, né? Então não sai daí, o programa está só começando e eu te espero. Até já. Estamos de volta hoje falando em preenchimento labial, que tem que ter cuidado. A gente quer bocão? Queremos bocão. Mas tudo, gente, tem que ter um cuidado, saber qual profissional que você vai procurar, né? Quais são os prós e os contras. Fazer como a doutora Gabriela Vasconcelos falou, aos poucos, para saber, combina comigo, combina com o meu estilo, combina, né? Com o meu rosto, com o formato do meu rosto, vai ficar harmônico? Então, estamos conversando com a Gabriela Vasconcelos, que é dermatologista, sobre esse assunto. E agora nós temos também a Ioana, que é maquiadora, e ela vai nos mostrar como a gente pode ter esse efeito, né, de bocão usando maquiagem, não é isso? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Dá para ter bocão com maquiagem? Dá para melhorar bem. Hoje eu vou dar várias dicas de como aumentar um pouquinho os lábios sem parecer muito exagerado. Ok, eu volto já com você. Doutora, vamos comentar Vamos. essa imagem aqui? Explica pra gente. Então, Gardênia, essa foto é muito interessante porque a gente consegue ver aqui todos esses risquinhos vermelhos que a gente está vendo é a artéria labial inferior, a artéria facial, a artéria nasal, que são artérias angular, entre outras, que são artérias muito importantes que passam bem pertinho aqui da região dos lábios. Então, para você ver como é muito mais complexo do que a gente pensa, né? Não é só simplesmente injetar, a gente precisa realmente procurar um bom injetor para saber exatamente aonde a gente está aplicando, em que área, para não pegar aqui, por exemplo, olha, a artéria facial, que é uma das áreas mais importantes,
das artérias mais importantes que passam por aqui, elas sobem aqui, pega pela região nasal, tá vendo? Então, por exemplo, se furar aqui, aí a gente pode ter uma complicação. Por exemplo, aqueles casos que nós vimos no bloco anterior de pessoas que procuraram fazer o preenchimento labial e tiveram complicações, geralmente é o que acontece? Sim, pode ser técnica errada. Pode ser técnica errada, né? Que é o que a gente viu ali, né? A pessoa fica com aquele edema, às vezes dá uma necrose, às vezes na mesma hora, por isso que é bom procurar um bom injetor que conheça, domine a anatomia e domine as complicações também, porque pode acontecer com qualquer um, né? Então, assim, ficou esbranquiçado, o médico, ele sabe exatamente, no momento exato, que complicação que deu para poder tratar e rapidamente reverter o quadro. Agora, se você estiver achando que a sua boca precisa dar uma aumentada, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui, né? Uma modelo que quis aumentar a boca, a doutora Gabriela trouxe, temos a foto do antes e depois. Mas a Ioana vai ensinar pra gente, vem pra cá, doutora Gabriela, como ganhar um bocão de uma hora pra outra, assim, só com a make, não é Só isso? com a make, isso mesmo. Explica pra gente. Então, eu gosto sempre, para aumentar essa região aqui dos lábios, passar um pouquinho de iluminador aqui em cima, que já dá um efeito. Ó, O arco do cupido, não é isso? o arco do cupido. Que já levanta um pouco. Muita gente, doutora, preenche também o arco do cupido. Fica Daqui a lindo. gente vai passando os anos, o arco do cupido vai Vai embora. vai apagando. O cupido tá longe, assim, quando vai passando o cupido vai indo embora. Então, muita gente preenche Sim. o arco do cupido para dar aquela E ele enchidinha, já- a boquinha mais coraçãozinho, não é isso? Isso, Fica e aí esse efeito também já levanta um pouquinho Já os reverte. lábios. E eu também gosto de usar sempre um lápis bem tom de boca, que você pode aumentar um pouco sem parecer que os lábios não são seus, entendeu? Fica bem natural. Então você vai... Salida, Você por preenche fora, não é, todo. Iona? É. Sempre é por fora. Sempre Para por aumentar, fora. você Isso. faz o contorno labial do lado um de fora pouquinho dos por lábios. fora. Aham. É. E aí eu contorno todo o lábio dela com lápis. E aí eu passo aqui também, ó. Preencho tudo. Tem que sempre procurar uma cor com lápis bem do tom da boca. Que ele já dá esse efeito. O ideal é que seja sempre na mesma cor dos lábios, para ficar menos artificial. Exatamente. Mas e querendo usar aquele vermelhão, também pode dar uma aumentada? Pode aumentar um pouquinho. E agora eu tô passando um batom por cima do lápis e depois eu venho, para aumentar mais um pouquinho, você pode colocar um batom um pouco mais claro nessa região do meio aqui, que também fica super Esse legal. truque eu sempre uso. Dou É. aquela... Você já faz Não isso? conhecia. Gente, maravilhoso. Olha Que lá. aí você dá uma clareada. Sempre tom sobre tom, Aham. né? Para não aparecer muito. Que é um jogo, a gente sempre brinca, né? E fala, a gente sabe da técnica, de onde esconde, diminui, onde dá uma iluminada, aparece mais. Na boca a mesma coisa, quer dar uma É. iluminada no centro da boca, você No vai lá. centro. É, porque aí você agora vem com um gloss também um pouquinho mais claro. E aí você também dá esse efeito. Uau! Olha lá. Olha como é que ficou. Bem legal, né? Muito bom. E aí você pode bonita, depois, hein? no final, e retocar novamente com aqui em cima. A dica do retocar em cima, Gabi e Ioana, é que no preenchimento é usado muito, já que a gente está falando de preenchimento Aham. labial. Hoje a dica para você que ainda está sem grana para fazer o preenchimento É. labial, E usa você mais, pode- vai usando o truque da maquiagem. E você pode também iluminar um pouquinho aqui embaixo também, que aí você projeta essa parte aqui para frente. Então também já dá uma... É tudo bem sutil, né? Que é o jogo de luz e sombra, mas para aumentar os lábios. Muito bom. Muito legal. Temos o antes e depois na tela, a dica para você aumentar. Olha, vale também a dica que a Ioana deu pra gente, o seguinte, se a pessoa está querendo fazer uma mudança dessa, já vai
treinando em casa e fazendo na Sim, maquiagem, até para ver, não é, Gabi, se gosta, se não gosta, Claro. para depois não fazer e se arrepender, É. não é, Gabi? Exatamente. Tem que fazer, geralmente levar uma referência do que ela acha bonito, né? Procurar um médico que tenha um gosto parecido com o seu, né? Que não queira... né? Isso é importante também, né? Imagina, exagerar, um médico exagerado. É, aí tem que... Não pode. Agora, olha, eu vou aqui conversar um pouquinho mais com a Gabi. Faz rapidinho um vermelhão pra gente ver. Faço sim. Com o centro bem aceso para que a gente veja a diferença do Claro. antes e depois. Vamos. Obrigada, Ioana. Nada. Vamos lá, Gabi. Então, explica pra gente como que é feito o preenchimento labial. Então, preenchimento labial, normalmente a gente pode fazer ou um bloqueio, né? Que é o que geralmente não sente nada, mas tem o contra, que eu acho que é um edema muito grande, a gente perde um pouco o parâmetro. Então, eu prefiro usar um creme anestésico, que não muda muito, e a gente consegue fazer e normalmente fica muito bom. Então, aqui a gente tem o filtro, né? Como a gente mostrou ali, que são essas duas coluninhas aqui, né? O arco do cupido, que é o coração, né? Aqui que está falando que são os pilares do filtro, é o arco do cupido. O lábio superior, a borda do vermelhão, que é um contorno, fica lindo, que é como ela fez com lápis, a gente faz com preenchimento. Faz, exatamente. Fica lindo. Então dá esse Tá vendo, efeito Ioana? O bem mesmo natural. contorno que Ioana, o mesmo contorno que você fez para dar essa iluminada no contorno dos lábios, a doutora Gabriela faz com hialurônico. Ah, muito bacana. É a borda do vermelhão. Então dá esse efeito de lápis também, né? Porque o ácido hialurônico ele é uma molécula que puxa água, ele hidrata, então fica um pouquinho mais rosadinho também, que é bem legal. A comissura oral, que a gente geralmente conserta com uma técnica, porque o lábio, ele com o tempo, ele vai caindo, né? Porque ele que segura tudo isso aqui, né, Gá? Toda essa parte aqui, então começa a pesar, então o lábio começa a entrar, né, nos sinais do envelhecimento, né? Então a gente geralmente precisa, a paciente reclama que o batom está derretendo, porque isso aqui começa a entrar e começa a formar a marionete. Entendi. Então dá para retardar esse efeito, esse envelhecimento labial, fazendo também discretamente, se você não quer mudar, porque muita gente também acha que o preenchimento labial só é feito para mudar, deixar bocão. E não, é para retardar o envelhecimento dos lábios. Isso, para corrigir assimetrias, né? Independente da idade, às vezes a pessoa tem um lábio muito fino, começa a marcar em repouso aquelas ruguinhas que a gente chama de código de barra, né? Que são as ruguinhas periorais. Como é feito, doutora? Dói? Vamos falar a verdade? Dói. 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 Porque até uma espinha no lábio incomoda, né? Porque é uma região muito sensível. Então, dói, né? Mas fazendo devagarzinho, colocando o gelinho com cuidado, é suportável, né? A gente vai perguntar até para a modelo o que ela falou. Usa anestesia local? Usa anestesia local, tá? E como eu falei, você pode usar um botão anestésico, né? Fazer ali um bloqueio ou usar o creme. Eu prefiro o creme por conta do edema que dá quando a gente faz o bloqueio. Então, para não perder o parâmetro, eu prefiro fazer o creme. Então, vamos ouvir da Simone se doeu. Vem para cá, Simone. Vamos ouvir o depoimento. Tudo bem? Seja bem-vinda. Fica aqui no nosso meio, vem para cá. Olha, a gente está vendo ali as imagens. Dói. Olha, de verdade. De verdade. É suportável. Vale a pena pelo resultado, até porque eu fiquei muito satisfeita. Nós temos foto da Simone, o antes e depois. Olha, super natural. Super natural, né? Super natural. Mais bonito ficou. Mais bonito. Não é, Simone? Ficou, eu adorei. E anticamente eu tinha uma expressão assim séria e agora não. Acho que eu fiquei com um rosto bem harmonioso. Felizinho o tempo fiquei. inteiro. Muito satisfeita. Uma boquinha de coração, né? Recomendo. Olha como melhora a comissura labial, como a gente falou. A comissura independente, ela é uma pessoa comissura jovem. Que você fala é aqui, Isso, esses dois cantinhos aqui, né? Que a gente sente muito com o envelhecimento e com o peso. Quando a gente tem o rosto mais gordinho, um pouquinho, a gente sente isso, independente da idade, né? Então o dela era mais caidinho, tá vendo? E olha como que ficou melhor quando a gente preencheu, né? Porque everteu, né, Simone? Simone botou um batom agora, tá maior ainda. Verdade. Mostra o botão da Simone aqui. Vai lá, Simone. Olha pra câmera 3 e... Muito bom, muito bom. Tá feliz, Tô né? tentando com a ficar boca séria agora. para mostrar a boca. Não tô conseguindo.
Simone, só um pouquinho para cá, para a gente mostrar agora e a doutora Gabriela comentar. Também, como qualquer procedimento, tem contraindicações. Sim. Comenta pra gente, doutora. As contraindicações que a gente mais fala é a baixa imunidade, né? O herpes, quem tem herpes recorrente, normalmente eu sempre pergunto, tem mais de 4 episódios ao ano e tal, então a gente faz uma profilaxia para herpes, para não ter problema, porque como a gente vai traumatizar o local, às vezes o herpes pode aparecer, então aí não é legal, né? Então a gente previne. Grávida, porque não existe estudo, né? Assim como gestantes, a amamentação também não é indicado. Coagulação alterada e as doenças autoimunes, né? Mais sérias, lúpus, eritematoso, entre outras, que a gente também evita fazer. Olha, muito bom. Vamos ver como é que está a nossa boca aqui, doutora. E o resultado do bocão vermelho? O bocão, finalizando. Ó, ficou lindo. Ficou. Muito bom. Diquinhas simples. Na hora de usar, e muita gente tem dúvida pra gente finalizar, usando um batomzão vermelho assim, alguma dica especial? É sempre importante hidratar os lábios para na hora de passar o batom, deslizar bem. Eu sempre aumento um pouquinho os lábios e não for até o final. Se acompanhar os lábios até o final, você pode fazer essa boca, sabe? Então você sempre sobe um pouquinho aqui no canto quando for passar o lápis. E depois passar sempre um pouquinho de iluminador para dar esse efeito desse arco do cupido um pouquinho maior. Olha, muito obrigada. Tá bom? Prazer. Se você quiser rever, né, todas as dicas hoje do programa, você entra no nosso canal do YouTube. Muito obrigada, Nada, um prazer. Um beijo, Ana, para você. Beijo. Outro beijo. O antes e depois da nossa modelo aí da maquiagem, né? O antes e depois, ela com a boca e a maquiagem que deu aquele aspecto de uma boca maior. O antes e depois da Simone, que preencheu, ela optou pelo preenchimento labial e ficou maravilhoso. A doutora Gabriela Vasconcelos fez. É caro, doutora? Como que muita gente está se perguntando, né? Eu acho assim, a gente não pode pensar só muito no valor quando a gente fala de preenchimento labial, porque os produtos de boa qualidade não são produtos baratos, né? Mas existem outras opções, como a maquiagem, o microagulhamento com radiofrequência também para dar um glow no lábio, laser, existem outras opções também, skin booster. Então existe, mas assim, o procedimento em si não é um procedimento muito barato por conta do valor do produto. Mas né? parcela e você tem que buscar um procedimento, um profissional e um local sério para fazer. Você não pode procurar qualquer lugar ou ir também nas vantagens, né, do preço, que às vezes o barato sai caro, né? Um beijo. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar em assédio sexual no ambiente de trabalho. A gente volta já, não sai daí. Estamos de volta e agora é hora do nosso quadro A Voz da Mulher. Nós vamos falar de um desafio para muitas mulheres, que é o assédio sexual no ambiente de trabalho. De cada 3 mulheres que estão empregadas, uma já ouviu algum tipo de cantada de um colega, um cliente ou de um supervisor. Nós vamos assistir agora um vídeo que a doutora Fernanda Fernandes mandou pra gente. Vamos ver. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre assédio no trabalho. Esse tipo de crime vem sendo muito registrado. Aqui na DEA Caxias a gente tem inúmeros registros. Esse tipo de crime é muito comum no trabalho. Qual é a sua maior dificuldade? A prova, porque a gente está ali, geralmente entre 4 paredes, sem testemunha. Não só o assédio sexual pode ser registrado, que é aquele crime em que o superior hierárquico se vale desta condição para assediar a vítima. E aí ele pode fazer uma cantada mais insidiosa, dizendo que se a vítima não ceder, ela pode ser demitida ou receber outro tipo de punição. Não só o assédio sexual, como também importunação sexual, até mesmo o estupro. Pode ser provocado, pode ser praticado no trabalho.
Então a vítima que está sofrendo esse tipo de crime, ela tem que primeiro tentar se munir de provas, gravar, guardar mensagens ou até mesmo conversar com um colega de trabalho para que sirva de testemunha e procurar a delegacia mais próxima. A DEA Caxias funciona 24 horas por dia. E para falar de assédio sexual no ambiente de trabalho, eu estou aqui no estúdio com a advogada Raquel Seródio. Boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Gardênia. Muito obrigada pelo convite. Olha, eu sempre falo, Raquel, que a gente gostaria de não estar, constantemente debatendo assuntos que não eram nem para existir. As pessoas deveriam respeitar a posição da mulher no ambiente de trabalho ou em qualquer situação. Mas como a gente sabe que os problemas existem, a gente precisa alertar e a gente precisa principalmente instruir mulheres que nem sabem como lidar com esse tipo de problema. O assédio sexual no ambiente de trabalho é mais um machismo, a gente pode falar assim? Ele é oriundo do machismo estrutural da nossa sociedade, de uma sociedade bem patriarcal, onde o homem vê a mulher como um ser inferior e coloca a mulher nesse lugar de objeto que ele pode utilizar a hora que ele quer. Então, essa reprodução, ela acaba estando inserida também no mercado de trabalho. Nesse caso, a gente está trabalhando e aí a gente escuta uma cantada, uma falta de respeito. Como que a mulher deve proceder? O ideal, como a Fernanda falou no vídeo, é que ela tenha algumas provas. Pode colocar para gravar, não tem problema nenhum. Pode se comunicar com a equipe, Geralmente equipes hoje tem grupos de WhatsApp, fala, olha, estou recebendo tais cantadas, a pessoa está agindo dessa forma, está me pedindo favor sexual, está tirando a roupa na minha frente, porque tem várias situações que geram o abuso no ambiente de trabalho, não é só a cantada. Então é importante que a mulher se muna de provas, ela tenha bastante elementos para que quando ela for denunciar, ela tenha bastante certeza de que será penalizado. E denunciar sempre na empresa, no RH da empresa, é importante. Agora, a gente sabe que em qualquer lugar, em qualquer ambiente, o assédio é ruim. Sim. Imagina num ambiente de trabalho que você tem que conviver diariamente com a pessoa. Sim. Mas e se a pessoa é o seu chefe? O assédio sexual, inclusive, ele tem essa posição hierárquica, diferente do assédio moral. O assédio moral, ele não tem essa necessidade dessa posição hierárquica. O assédio sexual, sim. Então, é bem complicado, de fato, a mulher precisa romper essa barreira do silêncio e é difícil de ser rompida porque trata de trabalho, a subsistência da mulher, é uma necessidade que ela tem de estar ali inserida num contexto profissional. Então, não é tão simples, mas é muito importante que a mulher tente romper esse silêncio e que ela consiga falar para outras pessoas no ambiente de trabalho que ela está passando e até se impor com relação àquela pessoa, dizendo que ela sabe que aquilo ali é um crime. A mulher jovem, ela sofre mais, Raquel, com esse tipo de situação? A mulher jovem, o assédio, ele ocorre geralmente com as mulheres negras, mulheres que estão em posição de hierarquia inferior, mulheres deficientes, as minorias, de fato, sofrem mais assédio e as jovens, sim, por conta da beleza, da idade, tudo isso Agora, conta. Depois de uma denúncia de assédio, tem como ainda conviver nesse ambiente de trabalho? Como proceder? O ideal é que a empresa tome alguma providência com relação àquilo ali. A gente tem visto hoje no mercado muitas empresas com bastante trabalho com relação a... Eu te perguntar, você que lida com isso diariamente, muito. Como que as coisas estão acontecendo? Se as empresas realmente elas tomam providência quando há uma denúncia? É o ideal, até porque o ideal é que a mulher comunique no ambiente de trabalho que ela está sofrendo aquilo ali, no RH ou em algum canal do RH sobre aquela situação. Pode ser de forma anônima, ela não é obrigada a se identificar e dizer que uma determinada pessoa pratica assédio. E se não tiver nada sendo feito, se ela perceber que a empresa não está preocupada com isso, ela pode denunciar, fazer registro da delegacia, no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho. E quando quem é denunciado, Raquel, é um alto executivo de uma empresa, por exemplo? É complicado, mas assim, o que a gente tenta fazer como profissional dessa área é empoderar essas mulheres para que elas se posicionem. Porque a gente precisa romper essa barreira do silêncio e os homens precisam entender que a mulher não é um objeto, inclusive no ambiente de trabalho. Bom, a gente tem na tela o artigo do Código Penal que fala de assédio. Fala um pouquinho pra gente, Raquel. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. O favorecimento sexual, ele não é necessariamente uma necessidade de prática do ato sexual em si,
mas ele é também formas de constrangimento com relação à mulher, que faça com que ela se sinta agredida sexualmente, né? E prevalecendo agentes da condição superior hierárquico. Isso é uma condição básica e muito importante, porque se for alguém de um nível, não seja de um nível superior, ou seja do mesmo nível que a pessoa, não é assédio sexual, é só assédio. É um assédio moral, não deixa de ter uma culpa, não deixa de ser responsabilizado criminalmente ou civilmente, mas não entra no crime de assédio sexual. O assédio sexual acontece mais entre pessoas com níveis diferentes? Como que acontece? Sim, Raquel? o assédio sexual tem que ter uma hierarquia do assediador. Então, geralmente é um chefe, é um supervisor. Ele está numa posição hierárquica, ele se prevalece dessa posição hierárquica para constranger sexualmente a funcionária. Mas se ele não tiver esse nível acima... É assédio. É assédio Entra também? No assédio, assédio, mas não entra no assédio sexual. Pode ser uma importunação sexual. Quer dizer então que assédio sexual, a gente só pode falar assédio sexual Sim. quando a pessoa que assedia, ela está acima da outra pessoa. Ela se utiliza desse cargo para assediar. Tá? O assédio sexual, sim. Agora, não deixa de ser assédio, não deixa de ser uma importunação sexual ou até mesmo um estupro, se o homem, no ambiente de trabalho, assediar a mulher. Não muda. Qual a diferença de uma pessoa que importuna e uma pessoa que assedia? Então, o assediador, ele não necessariamente toca no corpo. O assediador, ele fala, ele age. A importunação sexual tem um toque, né? Então, por exemplo, o crime de importunação sexual é um crime novo e que se deu, em especial, por conta das ejaculações de homens em transporte coletivo. A gente viu muito isso acontecendo, viu os homens não sendo penalizados, e aí saiu o crime de importunação sexual. Apertar o braço, puxar cabelo, tentar beijar à força, isso é importunação sexual. O assédio, ele não tem toque. Ele age, ele tem posturas, ele constrange, mas ele não toca. Tá? Pode haver uma violência psicológica, né? Mas ele não tem um toque como exigência, né? Como a importunação tem. A importunação, ela impede a locomoção, né? É diferente. O estupro, ele já tenta um ato libidinoso ou a conjunção carnal. Então, a gente tem aí 3 situações diferentes de crimes contra a dignidade sexual da mulher, mas são 3 crimes diferentes. E qual é a pena, Raquel, para esse tipo de atitude? Ele varia de 2 a 5 anos, geralmente. E tem que denunciar? Tem que denunciar. Então, para a gente encerrar, qual é a dica para as mulheres que estão nos assistindo agora? Quebre a barreira do silêncio. Quebre sempre a barreira do silêncio e denuncie. Então, tem que denunciar, não pode ficar calada. Não tem que denunciar, tem que romper a barreira do silêncio, sempre. Olha, nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco tem nossa Hora do Café com o espetáculo Andança. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história da Beth Carvalho. Não sai daí, a gente volta já.
sempre bom ouvir Beth Carvalho, saber um pouco mais sobre essa mulher maravilhosa. Estamos de volta na nossa Hora do Café de hoje. Nós vamos falar do musical Andança, que faz uma linda homenagem à nossa eterna dama do samba, Beth Carvalho. Eu recebo aqui no estúdio a atriz Eduarda Fadini, que dá vida à sambista na fase madura, e o autor Rômulo Rodrigues. Sejam bem-vindos, boa tarde, que lindo! Olha, eu fico imaginando a emoção, né? A gente já com saudades, né? A Beth que nos deixou, né? Uma saudade, e daí vem essa homenagem tão linda. Como é fazer a Beth Carvalho nessa fase mais madura, contar um pouquinho dessa mulher maravilhosa, forte, guerreira, com uma vida assim incrível, né? Assim, na verdade a gente já faz o Andança desde 2015. Ele estreou como uma comemoração aos 50 anos de carreira da Beth. E agora ele virou um tributo. Se tornou ainda mais especial, né? Exatamente. Bem mais. Porque assim, a gente fez esse espetáculo para a Beth. Quando eu tive... Ela participou, Rômulo? Sim, muito. É um projeto muito especial por conta disso. Assim, a gente, quando eu tive a ideia de fazer um espetáculo em homenagem à Beth, é porque eu percebi que várias cantoras que começaram na época dela, a Elis, a Clara Nunes, eram homenageadas, e a Beth não. Eu me perguntei por quê, sabe? Só porque a Beth não, a madrinha do pois samba. Pois eu te perguntava por que a Beth viva. Carvalho, você já respondeu, Sim. né? Só porque ela está viva, ela não é homenageada? Pois é. Aí eu consegui o contato dela, joguei a ideia, ela adorou e me ajudou a escrever o texto. Assim, a gente ficou se encontrando durante uns 6 meses, periodicamente, sentava, conversava, ela contava da vida dela. A filha dela, a Luana, participou? Sim, eu tive alguns encontros com a Luana também para ver qual era a relação de mãe e filha e tal. E tá tudo na peça. E ela, assim, quando eu acabei de escrever o texto, eu mandei para ela aprovou tudo, só falava assim, olha, minha mãe falaria dessa forma, meu pai usava aquela gíria, sabe? Não, a minha irmã nunca falaria isso. Aí ela deu uns toques assim que só a própria personagem, né, que poderia dizer. Agora Ou são seja, três o que atrizes. O que está lá na cena é verdade, ninguém Tudo duvide. verdade. Agora são 3 atrizes diferentes, né? Como é que convencer o público a fazer 3 atrizes e convencer que é a mesma pessoa? Porque, na verdade, assim, as mudanças são de fase da vida. Nessa versão agora... Mas o estilo da pessoa é o mesmo, é o né? mesmo. Como é, o Rômulo, mesmo. trabalhar 3 atrizes em fases diferentes, a gente sabe disso, mas que tem que ter o mesmo jeito, o mesmo perfil. É fácil, difícil? Isso a gente conta com o nosso diretor, né? O Ernesto Piccolo. A seleção também foi... Sim. Porque a gente teve uma seleção de quase 1000 pessoas para fazerem o elenco inteiro. E a grande maioria era para fazer a Beth. E foram selecionadas a Eduarda e a Stephanie e a Jamile, porque na primeira versão a gente tinha também a criança. Aí agora a gente fez uma versão mais reduzida e só tem a jovem e a mais madura. E a jovem também faz algumas cenas dela quando criança. Mas elas participaram de uma seleção e foram escolhidas as que se aproximavam mais da cantora, o timbre de voz. E que se aproximavam mais entre si também, Sim. né? E é interessante que outro dia eu estava na passagem de som, no teatro, e às vezes eu tenho esse hábito de sair do palco e ouvir a passagem de som na plateia, e era uma música que eu e Stephanie cantávamos juntas. E aí eu falei assim, engraçado, eu só estou ouvindo a minha voz, não estou ouvindo, acho que o microfone da Stephanie está desligado. E aí fui falar com o técnico de som, ele falou, não, tá ligado, sim. E aí eu parei de cantar por um momento, realmente estava ligado, mas assim, as nossas vozes estão timbrando tão iguais que as vozes se fundiram e eu não reconheci isso. Foi muito, eu não te contei isso ainda. E todas muito parecidas com a voz da Beth, né? A gente porque fez todo mundo todo fala, um trabalho todo mundo sai para falando. isso. Eduardo, então, as pessoas falam assim, eu fecho os olhos e escuto a Beth cantar, Uau. entendeu? Agora, imagino que vocês já deveriam ser fãs da Beth antes da peça. Sim. O que mais marcou vocês? Olha, para mim, a lição que eu tiro, assim, a Beth era uma mulher fantástica
que ela falava isso, a Eduarda falou isso numa entrevista, que antes de se falar do empoderamento feminino, a Beth já era empoderada, sabe? Verdade, poderosíssima. Sim, e ela vivia no meio de homens, sabe? O meio de samba era um meio muito machista na época dela. Você não tinha mulheres ali nas rodas de samba. Sim, e ela era líder, sabe? Exatamente. Não estava de escanteio, só olhando. Ela não estava era lá dominando os e não homens, era uma sabe? É simples muito cantora, bacana isso. porque Beth é uma grande instrumentista, né? Exatamente, por eles. respeitada como Sim. músico também, que é uma coisa difícil, né? A relação, às vezes, da cantora com os músicos acham, não, a gente sabe mais, ela só canta e tal. A Beth, além de ser uma grande cantora, ela era uma excelente instrumentista, tocava violão muito bem, tocava cavaquinho muito bem, chegou a dar aula de violão. Sim. Então, assim, isso que a Beth era naquela época foi uma coisa bem de vanguarda mesmo, uma mulher empoderada numa época onde não se falava nem de empoderamento, não existia nem essa palavra. Termo, né? Uma diva para inspirar. E exatamente, uma guerreira mesmo. Uma guerreira. Falando em diva, a gente vai conhecer agora a nossa diva do Band Mulher de hoje. Vamos ver? Vamos. Vamos lá. Sobre o cabelo, eu posso falar que eu sou as doidas da receitinha caseira. Então, tudo que fala assim, olha, junta mel com café, passa no cabelo, vai dar um brilho, vai ficar top. Eu vou lá e faço. O meu estilo, eu sou uma pessoa muito eclética, então, tipo, eu gosto, às vezes, de botar uma roupa, a pessoa fala assim, nossa, é esquisito, mas é legal. Ela tem um estilo diferente, eu sou muito assim. O importante é eu me sentir bem, me sentir maravilhosa e sair por aí jogando o meu brilho pra fora. Beleza, eu acho que é você se sentir bem com si próprio, com o seu interior e não ligar pra opinião dos outros, porque pra te diminuir vai ter vários. Então, bota a sua roupa, faz a sua maquiagem, tá com o blush marcado, mas tá se sentindo bem? Vai, mana, se joga que você é linda, maravilhosa e tem o mundo inteiro pra conquistar. Eu sou diva, #divando. Nossa diva de hoje aqui no Band de Mulher, olha, pra você, muito linda. Olha, gente, que esse convidado que apareceu assim pra mim. Gente, muito fofinho, Eduarda. Quantos anos? Quantos anos você tem? Rafael. Ele queria aparecer com a mamãe dele aqui. Não queria, Rafa? Manda um beijo pra câmera, Rafael. Uau! Pra aquela ali, ó. Aquela, ó, com essa banguela mais linda do mundo! A alegria da criatura. Gente, muito fofo, gente. Eu quero agradecer a vocês. A nossa hora do café é tão curtinha, a gente fica querendo conversar mais. Onde que as pessoas, então, podem prestigiar, assistir, conhecer um pouquinho mais da história da Beth Carvalho? Nós estamos no Teatro PetroRio das Artes, no Shopping da Gávea, de sexta a domingo. Sexta e sábado, às 21 horas e domingo, às 20, até o dia 1º de setembro. Então, corram, porque tem pouquinho tempo. Esperamos todos vocês lá, né? Para assistir a história da madrinha. E a madrinha merece essa homenagem. Merece mesmo. O Zeca Pagodinho uma vez me disse uma coisa incrível. Ele diz que o povo merece o samba merece a madrinha e a madrinha merece tudo. Todas as homenagens. Gente, parabéns. Muito obrigada, muito obrigada por pelo terem carinho, vindo, viu? Muito obrigada. Você, olha, você foi a cerejinha do bolo de hoje. Olha, a gente termina o Band Mulher de hoje falando dessa rainha, uma artista talentosa, né? Que se despediu da gente agora no início desse ano, aos 72 anos.
mas que continuem cantando e cantando suas músicas, deixando um legado para o cenário musical brasileiro, também junto do povo brasileiro, porque ela lutava muito por nós, muito. A Beth foi assim uma revolucionária, uma guerreira que defendia a sua origem, a nossa cultura. Ela foi a única a ter a sua música utilizada para acordar o robô enviado numa missão a Marte pela NASA. Olha, enfim, é muita história para contar e para a gente se orgulhar, né? Orgulho dessa mulher que foi nossa, uma mulher brasileira, né? Nós vamos de música agora, né? Deixando que ela continue a andança dela em um mundo espiritual, um mundo, né, que não existe dor, né? A Beth sofreu muito nos últimos dias e a gente quer que ela continue essa andança, iluminando e protegendo a todos para que o samba não morra jamais. Um beijo, muito obrigada, tá, gente? Muito obrigada. Para vocês de casa, aquele beijão bem grande. A gente volta amanhã, vamos terminar com música. Beijo, tchau! Dá tchau!